Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje é dia 21 de agosto de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Meus irmãos, me perdoem, eu tô com a garganta um pouco irritada, tá? Mas, mais uma vez, a gente está aqui trabalhando, meditando, estudando a Santa Escritura, né? A palavra mais linda que o Senhor poderia ter nos dado, que é a Bíblia. Todos os dias uma declaração de amor, de advertimento, admoestação, advertência para as nossas vidas. Estamos aí preparando as vestes, meus irmãos, dia após dia, dia após dia. E vamos ver, né? Até quando nós estaremos aqui gritando de dentro do nosso coração para o coração do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos, hoje eu quero trazer uma palavra que vai fazer apaixonar muita gente com o Senhor. Se você ainda não é apaixonado com Ele, se você ainda não tem essa sensibilidade de ver o Deus ativo, o Deus criador, o Deus, o ser, né? Hoje eu acredito que bastante aqui gente vai se apaixonar ainda mais, tá bom? Então, eu quero ler lá João 1 e Gênesis também. Nós vamos ler se é João que Gênesis hoje, tá bom? Vamos ficar nesses dois livros aí. E eu gostaria que os irmãos abrissem... Aí, a garganta tá irritada mesmo hoje. Me perdoem, meus irmãos. Já tomei alguma coisa aqui para ajudar, mas não tem jeito não, tem que passar. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Talvez a gente pode até ler mais um pouquinho, mas a princípio, João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, amém? Eu vou começar a ler com os irmãos aqui, mano a mano que a gente for lendo, a gente vai desenvolvendo uma conversa, tá bom? Na minha Bíblia, o título é A Encarnação do Verbo. Eu quero só trazer uma observação aqui. A palavra encarnação ou encarnar quer dizer vir em carne. Nós que estamos aqui debaixo do sol, como dizia o nosso amado irmão e rei Salomão, almas viventes debaixo do sol, né? Ele dizia que nós estamos aqui debaixo do sol. Nós somos encarnados, quer dizer, nós temos um corpo, né, de carne, em que temos uma alma vivente e um espírito que veio de Deus. Então, a nossa alma vivente, o nosso espírito é encarnado no corpo. E é por isso que a gente está aí. A gente envelhece, a gente sente dor, a gente sente alegria. São tantos sentimentos, uma explosão, né, de reações, mas estamos encarnados. Quando a Bíblia fala que se rompe o cordão de prata, né, tem um texto na Bíblia que fala, né, rompeu-se o cordão de prata, quebrou-se o cântaro de ouro. É o desligar da alma vivente com o espírito, né, do corpo encarnado. Então a gente vai para debaixo da terra e detalhe, não voltamos mais. A Bíblia fala que ao homem é ordenado morrer uma só vez. Então quer dizer, eu não posso morrer nessa vida e passa algum tempo eu encarno de novo e vivo de novo. Né? Então eu no século passado era uma rainha, nesse século sou uma escrava, no outro século sou uma presidente, por exemplo, né? Então esse texto, quando a palavra diz que Deus ordenou o homem morrer uma só vez, significa que nós não vamos morrer nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, amém? A gente se morrer, morre uma só vez, não passa disso. Os únicos que vão passar pela chamada segunda morte são os ímpios, que serão julgados no dia do grande trono branco. Naquele dia eles vão ser condenados à segunda morte. É uma morte eterna. Eles vão estar para todo sempre mortos. E é uma morte de espírito e de alma. Ah, Ana, então eles vão morrer igual um cadáver que não tem reação, que não vê, que não sente, que não cheira carne, né, que apodrece? Não. Uma morte de espírito, uma morte de alma não pode ser uma coisa que simplesmente se desliga desta terra. Mas uma morte de espírito, uma morte de alma é o estar longe de Deus. O estar longe de Deus. Não ter Deus na sua vida, na sua presença mais. Isso é a morte. E ela é o salário do pecado. Mas ao ritmo de vida normal do ser humano na terra é ordenado morrer uma só vez.
Então, se você é um simpatizante aí da reencarnação, essa teoria cai por terra na Bíblia quando ele fala: é ordenado ao homem morrer uma só vez. Amém, meus amados? Depois disso, o juízo, está escrito lá. Então, aqui esse texto fala da encarnação do verbo. Verbo significa uma linguagem, uma palavra ou discurso. É uma classe de palavras que indicam ação, processo e estado. Tá bom? Então, é um título bem potente, né? A encarnação da ação, do processo do estado. É algo muito poderoso que se encarnou, que vem em carne. Mas vamos ler. Mano a mano que a gente for lendo, a gente vai discutindo. O apóstolo João, ele começa trazendo esta revelação para nós. No princípio, no início de tudo, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ontem à noite, né, nas minhas orações com os meus filhos, né, a gente toda noite faz uma oração antes de dormir, eu oro e cada um deles oram também, a gente agradece e dorme. Meu filhinho pequenininho de 7 anos começou, né? É assim, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus, Deus é o Senhor é o Espírito Santo, vocês são uma coisa só. E ele ficou assim meio embaraçado, né? Nessa definição da que muitos também chamam Santíssima Trindade. Muitos não gostam de falar o nome Trindade, porque ninguém gosta de dividir o Deus em 3 partes, ninguém gosta de classificar o Deus em triuno e etc. E ali eu parei e falei, meu Deus, é a 2ª ou a 3ª noite que esse menino tá embaraçado, ele quer expressar essa parte com o Senhor, mas ele não consegue entender e ele fica tentando, né, se expressar. Como que eu posso explicar para o meu filho essa chamada trindade, né, palavra que muitos não gostam, mas se você parar para analisar, trindade é uma coisa em 3, triuno, né? Meus irmãos, aí me veio à memória o exemplo que eu vou colocar aqui para os irmãos. Olha só, nós temos a água. A água, ela se encontra no estado líquido, no estado vapor de gás, né, chamado gasoso, é onde ela está em vapor, e a água no estado sólido, que é o gelo. Você tem certas coisas que você só pode fazer com o vapor, por exemplo. Se você for fazer uma sauna, você não pode estar ali mergulhado no gelo ou na água líquida. Você precisa estar imerso em meio ao vapor, que faz você suar, faz os poros da pele abrir e toda a toxina que está no seu corpo vai sendo, né, retirada aos poucos, vai saindo. O vapor, ele serve para você fazer o aerosol numa criança que está com problema de bronquite, de pulmonite ou qualquer coisa do gênero. E o vapor, por exemplo, ele pode servir para você cozinhar a vapor. Então, você põe um alimento a seco numa grelha, a água embaixo começa a ferver, você tampa e o vaporzinho vai subindo, né? Vai fervendo, aquela água vai subindo e cozinha a vapor. E o alimento, quando você tira ele da cottura a vapor, ele está seco, mas está cozido. Então, tem certas coisas, né, que só se pode fazer a vapor. Por exemplo, a gente hoje usa ferro a vapor, né? Apesar que, sinceramente, enfim, se tem água bastante, ele funciona. Quando a água acaba, não tem mais vapor, a roupa não é mais passada. Então, tem coisas que só o vapor pode fazer. É classificado para a categoria vapor. Tem coisas que você só pode fazer com gelo. Por exemplo, eu não posso fazer um sorvete só com água, mas o sorvete, ele é uma série de ingredientes que você vai misturando e depois você põe numa maquininha, ela vai girando, girando, girando e ao mesmo tempo ela vai congelando, né? E ali então você no final tem o sorvete. Você só pode tomar picolé se ele tiver na forma de gelo, não é verdade? O gelo, ele tem a sua utilidade na Terra. E ele é gelo. Gelo não pode ser substituído pelo vapor ou pela água. Tem coisas que só o gelo é necessário para se poder fazer uma coisa. E o terceiro caso é o da água líquida. Se eu estou morrendo de sede, acabei de chegar em casa, né, depois de uma caminhada pesada,
um dia quente, de sol na cabeça, eu não vou chegar em casa e tomar um copo de vapor. É sempre água, mas eu não posso tomá-la como vapor. Eu também não posso pegar um copo de cubo de gelo e engolir. Quando eu era mais jovem uma vez, eu era já grande, devia ter meus 16 anos ou até mais. Eu botei na cabeça que eu queria engolir um cubo de gelo para ver qual era a experiência, a sensação. Aquele troço parou na minha garganta, que eu vi a morte. Porque não descia, não subia, bloqueou ali dentro e eu não conseguia. Eu estava sufocando, né? E ao mesmo tempo me queimava a garganta por dentro, porque o gelo queima, né? Porque ele é muito frio. E então, assim, a gente não pode tomar um copo de gelo dizendo que é água, né? Aí eu vou tomar um copo de gelo como se fosse um copo d'água. Quer dizer, se a água não se encontra no estado líquido, eu não posso tomá-la, né? Para saciar a minha sede. Eu não posso regar as plantas do meu jardim com vapor. Eu não posso regar as plantas do meu jardim com cubo de gelo. Vai queimar tudo. Se é com vapor que com cubo de gelo, precisa da água no estado líquido. Mas se a gente pega esses três, né, elementos, água no estado gasoso, água no estado sólido e água no estado líquido, é tudo água. Qual que é o produto base para gerar os três elementos? Água. Então, meus amados, se a gente tenta... Porque, lembrando, a gente aqui tenta entender um pouco a Deus. Porque se a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, quer dizer, o novo mundo que nos será revelado, nós não temos capacidade nem de imaginar o que tem do lado de lá. A gente tenta imaginar. A gente tenta imaginar flor que canta e dança, a gente tenta imaginar mar de vidro e outras coisas várias, mas a realidade é que a nossa mente não foi preparada, não recebeu condição de identificar o que tem do lado de lá, no novo mundo que se aproxima. Então, se a gente não tem capacidade para entender as coisas da vida eterna, quanto mais entender o Criador de tudo isso? Né? Então a gente vai tentando se aproximar, né? E dentro do que nós conseguimos nos aproximar, a gente se apaixona. Então é como se Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo fossem a água. Mas cada um deles tem o seu estado. Jesus, ele é o Verbo encarnado de Deus, o Filho de Deus e o Filho do homem também, porque ele nasceu filho de Maria. Então ele cresceu ser humano, mas ele é sempre classificado como filho primogênito de Deus Pai. Então Jesus certa vez declarou: quem viu a mim ou quem vê a mim, vê ao Pai. Tudo que o Pai faz eu também posso fazer. Amém? Então Jesus, ele é a forma humana de Deus, digamos assim. Deus Pai, ele é o princípio, o alfa e o ômega, ele é o cabeça de Cristo, vamos dizer assim. Basta você ver no Novo Testamento, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio na terra, ele orava a quem? Ao Pai. Ele fazia a vontade de quem? Do Pai. Ele obedecia o Pai. E por amor e obediência ao Pai, ele morreu por nós naquela cruz. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, porque naquele momento era só ele que tinha como filho, era só Jesus unigênito, único, para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele cresce, em quem? Em Cristo, tivesse vida eterna. Então você vê o Pai, o cabeça, ele é vamos dizer assim, né? Ele é o cabeça de Cristo e nós, a igreja, né, temos Cristo como o cabeça, amém? E o Espírito Santo, eu, Ana Paula, acredito que o Espírito Santo é a forma onipresente do próprio Deus em tudo, inclusive no próprio Deus. Porque a Bíblia fala várias vezes que o único que conhece os pensamentos insondáveis de Deus é o Espírito de Deus. E Deus fala que nós somos o templo dele, o templo do Senhor. Então, o Espírito Santo passa a habitar em nós a partir de Pentecostes, lá, né?
Acho, se não me engano, 50 dias depois que o nosso Senhor Jesus foi assunto aos céus. Acho, porque é tanto número que às vezes eu começo a me embaralhar. Então você vê a forma da onipresença de Deus, mas o Espírito Santo em si, ele é chamado e classificado como uma pessoa. Aí você fala pessoa, ser humano? Não, pessoa como ser individual. Quer dizer, então eu tenho gelo, que ele vem da água, provém da água. A essência do gelo é a água. Sem a água eu não posso ter o gelo. Eu tenho vapor que provém também da água. Então, sem a água, o vapor não existe, né? Se eu não tenho um pouco de água para aquecer e ela entrar em ebulição, eu não tenho vapor. E eu tenho a água essencial líquida. Então, eu poderia dizer, meus amados e queridos irmãos, que a água em si é Jesus. Que o vapor em si é a participação de Deus Pai. E que aí eu vou fazer assim, vamos dizer... Vamos dizer que o gelo é Jesus, porque ele tem uma forma física, ele pode ser tocado, né? Jesus, ele entregou a mão para Tomé tocar. Toca aqui, eu tô vivo, eu ressuscitei. Ele tocou na ferida, acreditou. E o gelo, a gente pode tocar no gelo e apalpar o gelo. Inclusive, as pessoas fazem estátuas de gelo. Então, vamos tentar, só para identificar que Cristo seria a forma do gelo. O vapor que não se pode tocar e às vezes você não pode nem ver, dependendo, né, da condição do vapor, poderia ser a presença de Deus, a Shekinah de Deus no nosso meio. Quer dizer, nós não sabemos a forma definitiva de Deus Pai, nós vemos a presença dele como uma fumaça que enche esse lugar, né? Ele apareceu assim no tabernáculo, quando Moisés fez o tabernáculo e desceu a Shekinah de Deus, o vapor, a fumaça da presença de Deus. E vamos chamar o Espírito Santo então da água, a água da vida, né? É ele quem nos sacia, é ele quem nos convence do pecado e do juízo, é ele quem nos alimenta, é ele quem nos ensina, é ele quem nos instrui todas as coisas, amém? Não querendo desmerecer nenhum dos três elementos e nem querendo taxar eles como aquilo, mas justo para que a gente tenha uma ideia. Mas o que é a água? A água é Deus, o cabeça, a essência da trindade, vamos dizer assim. Quer dizer, os três são um só, mas cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte, né? Então, meus amados, assim eu expliquei para os meus filhos ontem à noite. É claro que não tanto como eu estou falando aqui, com mais simplicidade, mas é só um exemplo que eu acho que dá para a gente tentar, então, entender essa pessoa do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo. Os três são Deus, creia-me. Então, a encarnação do Verbo. Vamos, então, finalmente começar o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, é como se eu tivesse o vapor e o gelo junto, né? O Deus poderoso, Deus cabeça e o Deus filho juntos. E o Verbo era Deus. Quer dizer, os dois é uma coisa só. É como se os dois fossem água, mas cada um no seu estado. E um estava com o outro. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E esse Deus aqui é com D maiúsculo, tá? Ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos a participação de Jesus na eternidade passada com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Verbo. Intermédio. O que é um intermediário? O que é intermediar? Por exemplo, um advogado, ele é um intermediário. Porque você vê uma pessoa, o chamado réu, né? A pessoa que está diante de uma corte. E você tem o juiz, né? O juiz que define. Mas entre o juiz e o réu, ou o acusado, ou a pessoa que vem até o tribunal, você tem um intermediador, que é o advogado. Quer dizer, ele fala pelo seu cliente. É ele que coloca a sua defesa, ele apresenta a defesa. Amém? Então, intermediar, por exemplo, uma grande empresa, uma empresa multinacional, o dono dessa empresa em si, ele não vai se apresentar diante de todos os clientes, porque ele é muito rico, ele é uma pessoa que às vezes nem entende tanto, e tem os seus tantos clientes.
Então aparece aí um diretor executivo intermediário que faz as negociações entre o patrão e o cliente. E ele é que estabelece os contratos, estabelece todas as negociações e etc. Amém? Então, intermediar algo é estar entre um ponto A e um ponto B. Amém? E aqui a Bíblia fala, né, que ele estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quer dizer, Jesus intermediou a criação de todas as coisas. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que nós vemos tinha a mão de Cristo no meio. A vida estava nele. Em quem? Em Jesus, que era até aqui o verbo. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que era Cristo, ou que é Cristo, né? Porque não existe mais, é Cristo. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. João Batista em si, ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz de Cristo, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo, então, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. De quem? De Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso está lá em João capítulo 5, 43. Eu vou ler com os irmãos. 5, 43. É isso mesmo? É sim, 43. Olha só. Eu, Jesus, vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Isso foi Jesus falando para os judeus, para os fariseus, para os judeus que estavam ali rodeando, né? Ele explica ali a sua missão no capítulo 5 de João, do versículo 19 até o versículo 45, depois se você quiser ler. Mas aqui eu puxo só essa deixa, quando ele declara com a sua própria boca: eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, amados, aqui continua: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós hoje temos o poder, a permissão, a condição de sermos chamados filhos de Deus. Então você que está aí me ouvindo, você é uma filha de Deus. Você, meu irmão que está aí me ouvindo, você é um filho de Deus, o filho do próprio Deus. Agora, então, ele é o primogênito de muitos. Antes ele era o unigênito, era só ele. Hoje ele é o primogênito, ele é o cabeça, ele é o primeiro. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então nós não nascemos pela nossa vontade, mas nós nascemos pela vontade e pelo poder do próprio Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, meus amados, foi o apóstolo que teve pessoalmente com Jesus. Ele foi o amigo de Jesus, ele comeu com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele descansou com Jesus, ele esteve no barco quando o mar ficou agitado com Jesus, provavelmente. Ele foi para lá e para cá com o nosso Senhor Jesus, ele participou dos sermões, né? Então, meus amados, ele teve a testemunha ocular, né?
para com Jesus. Ele viu Jesus face a face, ele viu o próprio Verbo de Deus habitando no meio dos homens. Então, João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, ele explica quem era Jesus antes de Jesus nascer de Maria, nascer de uma mulher. Ele era o chamado Verbo de Deus. Agora vamos entender esse Verbo de Deus indo lá em Gênesis, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos alguma coisinha aqui. Deixa eu achar que belo texto, né? Olha só, Gênesis, capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Antes da gente entrar nessa conversa de céu, a gente tem que entender qual é esse céu. Você vai ver, meus amados, o céu, ele é dividido em 3 para nós gentios. Os judeus acham que eles dividem o céu em 7 partes, mas a Bíblia, por si só, ela já fala. O terceiro céu, onde Deus habita, o segundo céu, onde está o sol, a lua, as estrelas, e o primeiro céu seria essa atmosfera onde nós estamos. É onde passa o avião, é onde passa o balão, né? É onde passa o helicóptero, é onde passam as nuvens. É o terceiro, o primeiro, o segundo céu. Amém? E aqui o título é A Criação dos Céus e da Terra. A Terra, ela é especial para Deus. Eu digo que a Terra é o local onde Deus reservou para trazer o espírito das almas viventes dos homens. Amém? E aqui ele deixa como campo de prova para que você, para que eu, para que todos nós provemos para nós mesmos e para todas as testemunhas, né, que estão nos céus e na terra, quem nós somos. Porque vai chegar um dia que todos nós passaremos pelo tribunal, pelo juízo de Deus. Nós, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, passaremos pelo tribunal de Cristo. É um tribunal onde ele vai dar galardão. E nós vamos passar a viver com ele eternamente. Mas os ímpios passarão pelo tribunal do grande trono branco. E quem passar pelo tribunal do grande trono branco vai terminar no lago de fogo e enxofre. Seu destino final será o lago de fogo e enxofre, que arde para todo sempre. Mas todos nós, sem exceção, passaremos diante de um tribunal um dia. Amém? Então eu creio que essa terra criada como nós a conhecemos, ela é um local, um celeiro, onde Deus permite que nós nasçamos, vivamos e, se for o caso, morramos. E temos um tempo de vida. Nós temos anos contados. A Bíblia diz que tudo é contado, tudo é medido, tudo tem sua medida. E Deus ele estipulou uma medida de vida para cada um de nós. Ele, na sua onisciência, ele sabe que final que vai terminar com cada um. Mas ele então permite que nós nasçamos aqui, vivamos e façamos aquilo que nosso coração quer fazer. Para onde o seu coração está inclinado? Para o mundo e para as concupiscências da carne ou para Deus? Antes, o meu coração estava inclinado para o mundo. Eu era uma amante do mundo, eu apaixonada com o mundo, com dinheiro, com luxo, com riqueza, com sucesso, com beleza. Não é verdade? Mas com o passar dos anos, a partir do momento que eu conheci o meu Jesus, meu coração começou a se inclinar para o reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem os tesouros ali acumulados. Quer dizer que então eu estou acumulando tesouro no céu. Quais são esses tesouros, amados? Não tenho a menor ideia, porque os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, a minha mente não teve capacidade de gerar o que se pode ser. Mas eu creio pela fé que tem alguma coisa que eu estou acumulando lá em cima. O que vai ser, não sei. Mas vai ser sinônimo de júbilo e plenitude de vida. Vão ser coisas que vão fazer parte da minha chamada plenitude de vida eterna. Amém? Então aqui começa, né? No princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. Então você imagina a cena. Deus, o Pai, num espaço, ou talvez nem existia um chamado espaço vazio. Talvez existia só ele, Jesus Cristo como Verbo e o Espírito Santo. Então ele vai e cria os céus e a terra. Quando ele coloca os céus no plural, eu até entendo que ele pode ter criado inclusive o céu, o local onde ele mesmo habita.
criou os anjos, criou tudo que ali está. No princípio, está falando de um início aqui, de um ponto de partida. E está falando que ele criou os céus. Aqui ele criou então os planetas, ele criou, né, a Via Láctea, ele criou o universo. Ele criou também a terra, a bolinha, como alguém que faz um pãozinho de queijo, vira aquela bolinha e põe lá na forma. Puf! Assim ele também criou a terra. A terra, aí ele larga para lá os céus. Você vê que ele só fala que ele criou os céus e a terra. E agora ele puxa a atenção todinha para a terra. Por quê? Porque é onde nós habitamos. E aqui ele começa a tratar o assunto que interessa ao homem. Porque nós somos mortais e nós nascemos na terra. Amém? Apesar de aqui parecer que nós ainda éramos imortais. O homem passou a ser mortal quando ele desobedeceu a Deus comendo do fruto da árvore proibida, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas vamos continuar que a gente chega lá. A terra, porém, estava sem forma e era vazia. O que é uma coisa sem forma? Eu tento imaginar uma pedra, né? uma coisa material diante dos teus olhos, mas ela não tem nem forma esférica, nem cilíndrica, nem triangular, nem quadrada, nem retangular, nem nada. É como se você pegasse um pouco de barro, amassasse aquele barro e jogasse ele. Não tem uma forma definida, né? É até onde o meu cérebro chega aqui. A forma da terra era sem forma e vazia. Esse vazia ela estava completamente sem vida. Sem vida, não tinha nenhum tipo de alma ou ser vivente na terra. Não tinha planta, não tinha animal e não tinha homem. Havia trevas sobre a face do abismo, quer dizer, então já tinha um abismo. Meus amados, um abismo, ele é algo sem forma, ele é um buraco sem fim e negro. E a Bíblia fala que havia uma treva, havia escuridão sobre a face do abismo. Agora, tenta entender que coisa horrorosa deveria ser isso. Imagina que você está caminhando num lugar qualquer do planeta Terra, tá bom? E de repente você passa e tem uma chaminé muito alta, uma chaminé de um reator nuclear muito alta. Quanto poderia ser alta uma chaminé de um reator nuclear? Vamos chutar aqui uns 100 metros, vamos chutar. Então você passa de fora, você vê aquela chaminé grande, e aí você vê uma escadinha pequenininha, né, com não sei quantos degraus, e você põe na cabeça de subir naquela chaminé. Então você começa a subir, e vai subindo, e chega no topo daquela chaminé. Aí você fica em pé, parado ali na borda daquela chaminé toda aberta. E para sua surpresa, quando você olha para baixo, você vê tudo negro. Você não vê o fundo da chaminé, você vê um buraco sem fim. Agora você consegue imaginar que sensação de angústia te bateria no coração? Imagina você ali em pé, e ali você então olha para trás, você vê montanhas a perder de vista, né? Uma paisagem do local, porque num ponto alto você vê muito longe, e ali você vira a cabeça para frente de novo, olha para baixo, vê aquele buraco, que você não consegue entender o quanto ele é profundo, e além dele ser profundo, ele é tão largo, e de repente bate uma gotinha de vento, e você dá uma bambeada verso para frente, e ali o pânico toma conta do teu coração, vai bater lá no teu estômago, porque por um lapso de tempo você tem a sensação que vai cair naquele buraco. E ali na mesma hora você imagina caindo-se naquele buraco. E você imagina, meu Deus, se eu cair aqui, ninguém vai poder me achar, ninguém vai conseguir chegar lá no fundo, ninguém vai procurar. E se esse buraco ele não é só nessa altura que eu estou vendo aqui de fora, mas e se ele vai para dentro da terra, dentro? Quanto é profundo esse abismo? Isso é a ideia que nós temos aqui dessas trevas sobre a face do abismo. Era um abismo por si só, que significa um buraco sem fundo, e além de ser um buraco sem fundo, ele tinha trevas. Só Deus para conseguir ter estômago, para estar diante de uma coisa tão terrível.
E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. Então você vê aqui que tinha um abismo, tinha uma terra sem forma e tinha águas. E quem paira por sobre as águas? O Espírito Santo de Deus. Olha ele lá, já no início com o Senhor. E então começa o espetáculo. E aí você vê a palavra dizendo: disse Deus, haja luz. Olha que coisa linda. Deus simplesmente falou: haja luz. E puf, se iluminou. Houve luz. E houve luz. Aí Deus viu que a luz era boa. Você às vezes fala assim: poxa, mas Deus é onisciente. Ele já sabia que a luz era boa, a ponto que ele falou: haja luz. Mas olha só, eu quero dar um exemplo para os irmãos. Eu não sei se você que está aqui me ouvindo já pintou a sua casa. Você já pintou a sua casa. Eu já pintei várias vezes. E mexe eu que pinto a casa aqui. E um dia eu parei para pintar a cozinha. E eu sou um tipo que eu gosto de fazer efeito na parede. Eu não gosto só de pegar uma tinta branca, passar nas paredes tudo e dizer: tá bom, tá pintado. Eu gosto de pintar o teto de branco, a parede eu gosto de colocar um amarelinho bem disfarçado, champanhe, uma corzinha de pêssego, né? Uma coisinha para destacar um pouquinho, mas nada de escuro. E eu escolho uma parede para fazer de uma cor forte, ou vermelho fogo, ou marrom, ou sabe, uma cor escura com algum efeito particular. Então, várias vezes eu pego para pintar e eu faço isso. E aí, então, outro dia eu pintei a cozinha. Antes de eu pintar, eu já tinha em mente o que eu queria fazer. Aí eu vou fazer o teto branco, eu vou fazer a parede cor de cor de salmão, né? Aquela corzinha mais alaranjadinha, bem desbotadinho. E um dos muros, uma das paredes, eu vou fazer marrom. Aquele marrom escuro, como se fosse feito enferrujado. Então, em mente, eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer. Então eu peguei e fiz. Peguei as tintas, limpei a parede, comecei a pintar. Cheguei, depois que eu tinha o teto branco e as paredes todas com a cor, né, do cor do pêssego lá, eu vi que estava legal, mas estava ainda aquela sensação de falta alguma coisa, então eu começo a pintar a parede marrom. Terminei tudo, depois de um certo tempo, aí limpei o chão, né, porque no meio daquela muvuca você não consegue ter uma boa visão daquilo que você fez. Aí tirei o plástico, a gente limpou tudo, e aí então, de repente, se descortinou o efeito final daquele trabalho. E quando eu olhei, a sensação que eu tive, minha querida, meu querido, ficou bom. Ficou realmente bom, do jeito que eu queria, gostei. É isso que o Senhor Deus provou quando Ele criou aqui a chamada luz. Quando Ele disse: haja luz. Ele já tinha em mente o discurso do que era essa luz. Mas quando Ele viu o resultado, quando Ele viu aquilo que Ele criou, Ele viu que era bom. Olha que história linda. E viu Deus que a luz era boa. E fez então separação entre a luz e as trevas. Então ali você vê uma divisão, porque até então era tudo negro. As trevas cobriam a face do abismo. Deus então cria a luz, então ele começa a ver divisão entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Você vê que aqui o sol não existia ainda, mas Deus ele criou a luz. E ali então você tenta imaginar comigo um dia e uma noite. Porque Deus então fala: aquilo que é luz eu chamarei de dia, aquilo que é trevas eu chamarei de noite. Mas aí ele continua. E disse Deus: haja então firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. A gente tenta entender o que é isso. E aí entra a turminha que eu amo muito e tenho muito respeito por eles, dos terraplanistas. Aí você me fala: Ana, você é terraplanista? Não. Você diz: Ana, você não é terraplanista? Não. Eu sou neutra. Porque eu só vou saber se a Terra é plana, se a Terra é esférica, o dia que eu for arrebatada e lá do alto eu vou olhar para baixo e vou saber: a Terra é isso. O Sol é assim. A Lua é assim. Infelizmente, no meu ponto de vista de formiga, eu ainda não tenho capacidade para saber o que é. A gente imagina tanta coisa, mas a gente não sabe. Mas voltando na turminha dos terraplanistas, eles acreditam que tem um domo em cima das nossas cabeças. É como se fosse uma cúpula de vidro.
E eles acreditam que tem água acima desse chamado domo. É como se o universo fosse feito de água, né? Eu não sei se são todos os terraplanistas que acreditam assim, mas eu já vi alguma coisa do gênero aí pelo YouTube. Então eles falam que é onde Deus separou as águas das águas. Então acima da nossa cabeça tem o domo e de cima do domo tem água. E abaixo tem as águas que cobrem a terra, que é o mar, que é os rios, né? Os lençóis subterrâneos. Mas eu, Ana Paula, sinceramente, minha querida, meu querido, eu não tenho a menor ideia do que é essa separação das águas. Eu, Ana Paula, vejo uma coisa que é um mistério encoberto. Amém? Essa é a minha opinião, a minha condição, é o que eu vejo. Uma coisa é eu ver uma panela de pipoca, eu saber que tem pipoca, comer a pipoca, o gosto da pipoca, o que a pipoca faz. Outra coisa é eu ver uma panela com uma espécie de um caldo, né? E eu nunca vi aquele caldo, eu não sei do que ele foi feito, eu não sei quem o fez, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele é doce, se ele é salgado. Eu sei que é um caldo. Então eu sei que eu vivo num planeta chamado planeta Terra. Agora, a constituição total dele, a forma dele, a posição dele, como que ele funciona, aí, meus amados, eu teria que poder ver lá de cima, mas muito além do que um avião pode passar, que é só 900 metros de altitude, mais ou menos. Eu teria que subir ainda mais alto. Eu teria que sair desse chamado domo ou da atmosfera terrestre. A minha única dúvida para os terraplanistas é se um meteoro entra de fora para dentro e não quebra domo, significa que esse domo ele seria de atmosfera. Ele é uma coisa sem forma sólida, porque como pode um meteoro entrar de fora para dentro? E o meteoro vem de um espaço profundo, é o que a gente entende, não é verdade? Então, assim, são situações que nos deixam dúvidas sobre o discurso dos terraplanistas, mas eu não estou aqui para discutir isso não, pelo amor de Deus, porque um terraplanista pode virar para mim e falar assim, olha, os meteoros eles já estão dentro do domo e caem dali para dentro. Eu não sei, mas seja o que for, meus queridos, a gente só vai descobrir quando a gente for arrebatado. Mas então, Deus ele fala, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então teve esse chamado firmamento. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então, a gente tende a entender que isso aí é água no céu e água na terra. Mas, amados, a gente não sabe. E chamou Deus os firmamentos de céu, ao firmamento céus. Olha aqui, céus no plural. Não é céu, é céus. Vamos ler de novo? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Se eu entendo que o céu, o segundo céu e o terceiro céu estão acima do céu onde eu consigo ver, que é onde passa o avião, eu consigo entender que esse céu, segundo e terceiro, eu consigo entender, meu querido e minha querida, que é onde está o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. Amém? Então a gente aí hoje vê Marte, Júpiter, Plutão, Netuno, Saturno, os planetas, né? A gente vê estrelas, como diz a televisão, não sei se isso é verdade ou não. Eu já vi com telescópio na minha casa. A gente uma vez comprou um telescópio, a gente vendeu esse telescópio depois porque faltou grana, né? A gente precisou ganhar um dinheirinho, a gente pegou o telescópio e vendeu porque não conseguiu usar ele sempre. Não era tão bom como telescópio. Mas quantas vezes eu vi aquele planetinha, acho que é Júpiter, né? Que tem um anel, ou é Saturno, anéis de Saturno, o planeta Saturno. Eu vi um outro planeta também que ele tinha 3 bolinhas, 3 luas. E a gente só viu um pontinho branco. Não sei se é porque a definição do meu telescópio era pouca, mas a gente via. E é uma coisinha tão linda. Ai, como era romântico olhar aqueles planetinhos no céu. Sabe, foi muito bonito mesmo. Foi uma experiência linda que eu pude ver. Eu consegui ver a lua, sabe? A gente vê a lua assim de modo tão definido, sabe? Então eu tive até essa experiência. Deus me deu até essa alegria de poder contemplar com os meus olhos através de um telescópio os planetas, alguns planetas. Consegui ver um planetinha azulzinho, era meio azulzinho, não sei, acho que era isso mesmo. Enfim, vi um pouco de tudo, da minha casa, do terraço da minha casa. Então,
Não sei. Mas a Bíblia fala que teve separação entre águas e águas, águas acima do firmamento e abaixo. E você vê então, se a palavra céus inclui o primeiro, o segundo e o terceiro céu, eu tento entender que também aqui está incluído a própria casa de Deus, o céu onde Deus habita. Mas a Bíblia fala de um mar como que um mar de vidro, né? A Bíblia fala de coisas indizíveis ali naquele local. Você vai ver, meus amados, que se você sai do livro de Gênesis e vai para o livro, eu não sei se é Ezequiel, quando fala de um jardim do Éden, em que ele era formado de pedras preciosas, afogueadas, e é onde Satanás estava fazendo comércio. E ele fala de um local que era todo feito de pedras, de todo tipo de espécie, de todo valor e beleza, safiras, quartzos e etc. Então, é onde eu paro e eu entendo que a de lá da minha compreensão tem muito mais coisa que só quando eu estiver na eternidade eu vou ver. Então essas águas, eu não sei se seria um mar sobre as nossas cabeças, um oceano de águas em que o próprio céu é uma cúpula que me protege disso. Mas podem ser as águas que se encontram a de lá do céu onde eu posso ver. Quer dizer, acima do céu das minhas cabeças, da minha cabeça, podem ter planetas, podem ter locais, lugares, dimensões que têm água. Sabe? Eu, sinceramente, não quero fechar a visão nesse coisa. Eu prefiro tentar entender que Deus ele é poderoso para criar coisas que a gente não tem ideia, mas tem água de lá do céu, acima da nossa cabeça. É isso que a gente sabe. Você olha para cima, não é a água que está nas nuvens e cai sobre a sua cabeça, mas é a de lá disso, é muito além do que isso. Amém? A Bíblia fala em Jó, acho que é em Jó mesmo, mas fala também no livro de Enoque, que Deus ele tem como que galpões, onde ele separou gelo, onde ele separou fogo para o dia do juízo. Existem os celeiros de Deus. Ele fala que o vento sai desse celeiro, ele caminha por toda a terra e ele volta. Então são coisas que a gente sabe, se a gente tenta imaginar, é como João, né? João, quando ele viu o Apocalipse, as coisas que aconteceu, ele fala das coisas, dos animais, dos seres viventes. Ele começa a descrever um tanto de coisa, mas você vê que o cara não tem palavra para descrever. E o apóstolo Paulo, ele declara: conheço um homem que foi até o terceiro céu. Se ele foi em espírito, ou se ele foi em sonho, não sei, ou em carne, não sei. Eu sei que ele fala, eu não sei. Mas eu sei que esse homem viu coisas indizíveis. Quer dizer, o que ele viu, ele não tem como dizer. Não tem como explicar em palavras aquilo que Paulo viu no terceiro céu. Então, meus amados, aqui nós temos pano para manga, né? Mas aqui você vê a criação de tudo isso, em Gênesis capítulo 1. E aí Deus continua, e Deus então fez, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do céu e acima do firmamento dos céus. Houve tarde e manhã em segundo dia. Disse também Deus, eu quero puxar a atenção dos irmãos para uma coisa, como a gente começou lá em João capítulo 1, do versículo 1 a 14. A palavra de Deus disse, no princípio era o verbo estava em Deus, e o verbo estava com Deus, e por intermédio dele todas as coisas foram feitas. Sem intermédio dele nada seria feito. E aqui em Gênesis você vê, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Então você vê aqui o verbo de Deus em ação. Deus dizia, mas a voz que saía era a voz do verbo, quer dizer, era Jesus falando. A voz que ordenava a criação de todas as coisas vinha da boca de Jesus, se é que eu posso interpretar assim. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Eu acredito que é onde surgiu a chamada Pangeia, né? Que é aquela massa de terra. Quando a gente começa a estudar, eles falam que tinha só uma massa de terra e água por todo lado, né? Depois houve aí a separação das chamadas placas tectônicas. Então, assim, se foi isso ou não, eu não sei, né? Mas eu sei que tinha só água e Deus, então, ele fala aqui, ó. Apareça, então, a porção seca.
Pode ser uma porção só, ou pode ser simplesmente todos os continentes ao mesmo tempo, não sei. A gente tem que levar em consideração que aqui é o início da criação, né? Deus, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Meus amados, relva seria aquela graminha linda, né, verde que você vê. A terra era um jardim. E no meio desse jardim nascia pé de couve, pé de mostarda, batata, mandioca, tomate. Eu imagino, sabe, a gente caminhando sobre essa criação maravilhosa. Você poderia caminhar descalço, que não tinha nem um espinho, nem um abrolho, nem uma erva daninha, nem uma formiga lava-pé que podia te morder, nem um verme que poderia te fazer mal, mas era simplesmente um tapete verde. E ali você ia caminhando e os pezinhos de alguma coisinha de verdura, né? As raízes, as batatas, as arvorezinhas de cacho, tipo uva, iam aparecendo diante dos seus olhos. Era um jardim, meus amados. E as árvores frutíferas e as árvores sem fruta também, justo por beleza. Mas era tudo maravilhoso. Hoje, de vez em quando, a gente entra no meio do mato aqui onde eu moro, apesar que eu não entro mais, mas quantas vezes eu entrava, saía toda coçando. Você sai coçando. É como se alguma coisa te viesse, né? E começasse a te irritar, te pica, te arranha, eu não sei o que é, eu sei que é tudo hoje particular. E quanto mais a gente vive, mais perigoso é ficando caminhar nesse mundo. Mais tem serpente venenosa, aranha perigosa, pernilongo, né? Ontem eu estava vendo um documentário aqui chamado Mosquito e mostrou os tipos de pernilongo espalhados pelo mundo afora. Enfim, só que aqui você tinha tudo perfeito, não tinha nada danoso. Devia de ser lindo, gente, mas o que Deus viu aqui, o que Deus criou aqui era um espetáculo. Mas uma coisa eu posso dizer para você, nós vamos voltar a ver algo do gênero. Algo do gênero, nós vamos voltar a ver. A Bíblia fala que onde tem deserto hoje, Deus vai fazer dunas. E a palavra de Deus diz que no meio da estrada vão ter árvores frutíferas. E que o fruto dessas árvores, quando você colher, você vai comer, né? Só que se ninguém colher aquela maçã que está na beira da estrada, ela também não vai ficar podre, não vai cair e morrer, não. Ela vai ficar lá até alguém pegar e comer. Pode passar anos, meus irmãos. Aquelas frutas vão estar ali como decoração. O dia que alguém cismar pegar e comer, você pode pegar e comer. Depois nasce outra. É isso que está falando na Bíblia. É isso que está falando na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que ler. Você vai ficar assim apaixonado, porque Deus, na sua criação, ele criou também uma poesia atrás da outra, uma declaração atrás da outra de amor para com a humanidade. Houve tarde, manhã, o terceiro dia, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Aí então Deus cria, né, o céu, o sol, a lua e as estrelas. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram
os quais, desculpa aqui que eu tô começando a ficar cansada, povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que será bom. E Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Olha que coisa linda. E disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos, os cachorrinhos, os gatinhos, os papagaios, os peixinhos, apareceram tudo aqui. Conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse... sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que deem semente. Isso vos será para mantimento. O homem, então, no início, ele não era carnívoro, ele comia só verdura e fruta. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então também não tinha animal carnívoro, não tinha morte nenhuma, não tinha derramamento de sangue. Era só vida. Todo mundo comia verdura. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Amados, vocês veem então Deus falando, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e mano a mano que ele ia, disse, as coisas iam aparecendo, do nada, diante os olhos do Criador. Jesus era o verbo, então você vê Jesus ali, participando. Quem sabe, vinha na imaginação de Deus Pai, e Jesus, vendo a imaginação de Deus Pai, dizia, e seja feito, seja feito. Eu não sei, amados, eu não sei. É um mistério que só quando a gente for lá, ter com eles face a face, a gente vai poder pelo menos perguntar e eles vão nos responder. O nosso entendimento vai se abrir, amados. Porque se você para analisar comigo, vamos pensar aqui umas coisinhas aqui bem particulares. Você vê lá no início, né, da civilização Babel, e ali você vê a Babilônia. Né? E ali você vê o rei falando, eu vou fazer uma torre tão alta que eu vou chegar até os céus. E ali então começa a construção da chamada Torre de Babel. E ali então a Bíblia fala que Deus viu aquilo e falou, vamos descer lá para ver o que o homem está combinando. E ali ele desce. Eu não sei se aqui quem desce é Deus Pai ou é Deus Pai com Jesus e o Espírito Santo. Mas você não vê Deus sozinho, você vê Ele sempre conversando com alguém. Vamos isso, vamos aquilo, façamos, né? Então eu imagino a presença do Deus Pai, do Deus Filho, sempre do Espírito Santo em todos os lugares. Mas aí a Bíblia conta que eles vão lá e vê. Vem aquela torre de Babel, vem os homens construindo e só subindo aquilo ali. E Deus então fala, nossa, eu vou ter que confundir a língua deles, porque senão o que eles serão capazes de fazer? E aí sopra um vento e confundem-se as línguas. E você vê aquilo como uma espécie de uma limitação.
Amados, as línguas, eu vou ser sincera, eu falo duas línguas fluentemente. Eu falo português fluentemente, falo italiano fluentemente. Escrevo, leio e falo as duas línguas. E parece que é fácil. Ao mesmo tempo que eu converso português, eu converso italiano e é só a chavinha que vira, mas é tudo muito claro para mim. Você sabe de pessoas que falam 3, 4 línguas e para elas é muito simples. Você está falando inglês, ao mesmo tempo você fala um espanhol, ao mesmo tempo você fala um português, ao mesmo tempo você fala um francês. Sabe, pessoas que falam outras línguas, japonês, ou russo, não parece complicado. Mas eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei na Itália, o pessoal falava em italiano, e eles falavam e ria, falavam, e depois de vez em quando eles falavam, Ana, fala tal coisa. E eu falava e eles riam, morria de rir. Estavam me dizendo para falar palavrão, e eu não sabia, falava, né, e tudo. Mas assim, a gente se sente muito angustiado quando a gente está no meio de estrangeiros e eles começam a conversar em outra língua e você se sente excluído. Então, quando Deus ele lança a separação, né, e confunde a língua dos homens, é uma das primeiras limitações que o Senhor colocou, sabe, para que o pecado não se proliferasse tão rapidamente. Fica mais difícil eu fofocar com uma pessoa que fala uma outra língua. Eu não consigo comunicar com uma pessoa que fala só o japonês. Se eu não falo o japonês, eu não entendo o japonês, e ela não fala o português, ela não entende o português, a gente não consegue se comunicar. A gente pode fazer umas caras bobas, a gente pode fazer uns desenhos, mas construir uma estrutura de um diálogo é impossível, né? Então já começou aí a limitação. Então ficou mais difícil do homem criar a maldade, vamos dizer assim, a coisa deu uma refreada. Você vê hoje, né, no nosso tempo, a separação dos mares, dos oceanos, entre um continente e outro, entre uma terra e outra. Quer dizer, isso também foi uma limitação do Senhor, porque se você para analisar, é mais difícil de terem-se guerras, invasão, né? Apesar que hoje a gente está vendo a infestação aí de muitas coisas e tal, a manifestação de outros povos, pessoas de outras culturas, e a gente vê como que isso é pesado. Aqui na Europa está entrando massivamente a cultura dos muçulmanos, os muçulmanos, e a gente já vê aí os resultados da miscigenação dessas duas raças, né? A raça oriental e a raça ocidental não dão certo. Então, assim, eles vão entrando com carinha boa, mas estão dominando o território. Daqui a pouco eles vão sair cortando a cabeça de todo mundo. Não tenham dúvidas. Então, assim, Deus, ele separa, ele cria a distância. E você vê, né? No início da humanidade, a dificuldade para viajar, a dificuldade de chegar de um lugar a outro. Antigamente eram meses de viagem para chegar de uma cidadezinha a outra, meses, e tanto perigo, o povo morria no meio das viagens, era roubado, animais selvagens os atacavam, era tanto problema, né? Hoje não, hoje você pega um avião aqui, amanhã você já está num outro continente, numa outra nação, num outro lugar, fuso horário. Então você vê, sabe, Deus ele criou limitações. Hoje a limitação, olha só um sinal fortíssimo do final dos tempos. Essa toda limitação que Deus criou, ela está se desfazendo aos poucos e a gente ainda não percebeu isso. Uma coisa era, há 100 anos atrás, eu não sei se há 100 anos atrás já tinha um avião, eu acho que não. Porque eu sou muito leiga nessa cultura aí de saber qual é o tempo que as coisas surgiram. Mas eu acho que há 100 anos atrás não existia avião. Se existia, era uma coisa muito precária, mas o que existia não era comparado ao que tem hoje. Então, era muito, muito mais difícil as pessoas viajarem. Principalmente das Américas para a Europa, do Oriente lá, onde está a China, Japão, né? Era difícil, muitos até nem sabiam da existência de novas terras. Você vê lá, aquele moço lá, o Colombo, né, que girou o mundo inteiro, descobriu várias terras. Então, hoje, praticamente, muitas pessoas podem pegar um avião e viajar. Se você não pode ir de avião, você pode ir de ônibus, de carro. Hoje existe solução para tudo. Tem gente que trabalha a vida inteira só para realizar um sonho, fazer uma viagem internacional. E junta por anos e anos todas as suas economias só para fazer uma viagem. Depois morre. Depois volta para casa, passa uns anos e morre. Porém diz, eu conheci tal lugar. Mas a limitação hoje já não existe. Hoje a gente está ligado pela internet.
Quer dizer, antigamente, eu lembro aqui, né, são 11 anos atrás, já era complicado, porque eu tinha que ligar no telefone fixo na casa de minha mãe, ou então a minha irmã tinha que ligar no meu telefone aqui, do telefone fixo, aí vinha aquela conta alta e eu ficava desesperada, aquela lá, né? Só que mano a mano que foi passando, a internet melhorou muito. Hoje a gente tem Skype, hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem tanta coisa fácil para falar, né? Então, assim, só não liga quem não quer, só não se comunica quem realmente não se interessa em comunicar. Mas não existe limitação. E aí hoje você, por exemplo, não fala certa língua, você vai lá no Google Translator, ele traduz para você qualquer texto, em qualquer língua. Até em idiomas diferentes ele consegue traduzir aproximadamente o que é. Quer dizer, Babel, né, praticamente está voltando à sua origem. A língua hoje está se unificando devagarzinho, fica menos complicado entender as pessoas. Se a gente tem acesso à internet, a gente tem condição de entender o que elas estão falando. Então você vê o retrocesso dessa dificuldade, aquela dificuldade que Deus colocou, devagarzinho ela está acabando. Nós estamos voltando a um mundo globalizado. Isso é um plano do anticristo, né? Porque quando ele começar a reinar, o mundo tem que estar bem globalizado. E olha, creia, o mundo já está bem globalizado. O mundo já está muito globalizado. O anticristo realmente não vai ter dificuldade nenhuma em fazer as coisas que ele tem para fazer, porque o mundo já está todo globalizado. Tem tecnologia. Eu fico vendo o povo aí falar, mas ainda falta muito para Jesus voltar para arrebatar a igreja, porque o mundo não está pronto. Presta atenção. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, e era alguém sério, que dizia o seguinte: a tecnologia que nós temos hoje, ela já está arcaica, ela já está atrasada no mínimo de 10 anos na mão dos seus evolutores, né, daqueles seus criadores. Então, se você hoje vai ver a tecnologia do exército, ela está 10 anos à frente, no mínimo, a tecnologia que nós temos acesso agora. A gente bobo acha que nós estamos no ápice, né, da criação. Uau, eu tenho um iPhone, eu tenho uma televisão de plasma e tá. Isso já ficou retrocedido, já está atrás, já está atrasado. Porque o que eles têm de tecnologia hoje está no mínimo 10 anos à frente. Então, meus amados, creiam. Está tudo guardado para a hora que precisar ser usado. A polícia, o exército, o governo, os governos, eles têm tecnologia escondida. Lembrando que eles não têm tecnologia só de conhecimento humano. Eles têm aí Satanás ao favor deles, ajudando a eles a evoluir tanta coisa. A gente ouve por fora tanta informação, por exemplo, um discurso aí é o tal do CERN, aquele local lá na Suíça, né? O reator, né? O grande colisor de partícula. A gente acha que entende muito do CERN, a gente acha que sabe muito o que é aquilo ali, mas eu posso dizer para você o que está ali dentro, meus amados. Só quem está lá é que sabe o que é capaz de conseguir com aquele aparelho, com esse negócio. Então, eu falei isso com uma irmã ontem, eu conversei isso com uma irmã ontem e já estou para terminar o vídeo. Mas ontem, conversando com uma querida irmã, eu falei com ela: irmã, sabe o que eu penso com relação a gente achar que sabe demais, que está com a informação na ponta da língua de tudo que está acontecendo no mundo? Eu acho isso um grande azardo. E eu vou te explicar por quê. Se eu, Ana Paula, falasse, lesse fluentemente o russo, o japonês, o chinês, o inglês, algumas outras línguas aí espalhadas pelo mundo inteiro, eu teria mais condição de ter mais informação do que todo mundo. Porque eu ia poder acessar a televisão árabe. Se eu soubesse falar e ler o árabe bem, eu ia pôr no canal direto. Se eu falasse o hebraico, eu já ia direto escrever no computador, na língua hebraica, aquilo que eu quero. E eu ia puxar o telejornal daquela região, eu iria escutar na língua hebraica, eu ia entender o que está acontecendo em Israel ao pé da letra. O inglês eu poderia puxar aí onde eu quisesse, qualquer tipo de rede de jornal, qualquer artigo de internet. Se eu soubesse falar o russo, eu puxava as últimas coisas que estão saindo na televisão russa todos os dias. Aí sim, eu já teria um pouquinho mais de informação do que o resto das pessoas. Porque se você para analisar, o que nós temos é o que o mundo quer que nós tenhamos.
Aqui na Itália, não noticiou o recuo do Oceano Atlântico de 500 metros no litoral brasileiro e em alguns outros lugares aí pela América do Sul. Não foi noticiado, não. Ninguém aqui ficou sabendo disso, não. Ninguém nem imagina. Tem coisas que acontecem no mundo inteiro que a gente não sabe. A televisão italiana já há 3 dias, os jornais italianos, já há 3 dias só fala da Espanha e do atentado que teve na Espanha. E mostra as mesmas cenas. É a mulher com a rosa vermelha na mão chorando na frente de uma vela. 3 dias, sem brincadeira. Hoje é o 3º ou 4º dia. Falando a mesma bolota. E o pau tá quebrando lá fora. Coisas assim estão acontecendo, mas você não vê isso no telejornal. Aí eu ponho na Euronews, né, que é uma rede europeia. Quem sabe tem mais coisa. Tem sempre uma coisa limitada. É aquela notícia. Você vê que eles escolhem exatamente o que eles querem passar. Só para encher linguiça. E você fica limitado. Quer dizer, se você quer entender muito o que está acontecendo no mundo, você tem que sair pesquisando. Só que aí você cai em línguas que você não entende. Então, como é que você vai dizer hoje para mim que você pode ter essa capacidade de falar assim, olha, o anticristo ainda não vem aparecer, o arrebatamento vai demorar alguns anos, porque o mundo não está preparado. Mas o que você sabe? Você sabe dentro da sua atmosfera limitada, é claro. Se eu falo inglês, eu tenho muito mais liberdade de entender mais coisa que outros que não falam têm. Mas ainda assim, a gente não sabe o que a mídia, o que os Illuminatis, o que os senhores do mundo estão escondendo de nós. Pode ser que enquanto eu estou aqui fazendo esse áudio, pessoas estão indo já para os seus abrigos subterrâneos, porque talvez amanhã ao meio-dia caia um meteoro na cabeça de alguém. Só que eu não sei de nada, porque não vai ser revelado. No filme 2012, tem um momento que aquele ator do filme, John Cusack, não? Ele tá no telefone, ele liga para a mulher dele falando, olha, eu tô vindo pegar vocês porque o mundo tá acabando. Aí a mulher tava na cozinha com os filhos tomando café, tava com o namorado e tal, e a televisão ligada com o noticiário, o moço ali na imprensa, né, falando que tá tudo bem. E enquanto eles falavam no telefone, o moço na televisão falava assim, olha, a pior parte já passou. Agora tá tudo calmo. Todo mundo pode voltar para sua vida normal. Aí a atriz fala para ele assim, olha, tá vendo? Você tá inventando coisa da sua cabeça, não é tão ruim assim não, tá tudo normal. Tá falando na televisão que não vai acontecer nada. Aí o ator, né, que tava vindo buscar eles em casa, gritando no telefone, fala assim, olha, quando a mídia fala que tá tudo bem, que tá tudo calmo, é aí que tá na hora de desconfiar. Se a mídia fala que você tem que acalmar e descansar, você tem que fugir. E mal termina de falar, acontece um terremoto fortíssimo, a casa começa a tremer toda, racha no meio. Eles vão para debaixo da mesa, nesse mesmo tempo ele chega, abre a porta e puxa eles para fora da casa. E aí mostra no filme eles correndo, né, para entrar na limusine e a casa caindo igual farinha e a rua abrindo atrás deles. E aí começa aquele cenário fortíssimo daquele filme. Meus amados, nós estamos nesse ritmo hoje. Sabe, a gente está num ponto em que o mundo está falando paz, segurança. Teve um atentado na Espanha? Ah, mas nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos ficar com medo. Porque a gente tem que viver. A gente tem que mostrar que nós somos muito mais fortes do que tudo isso. Aí você vê, ontem eu vi num programa, ai, me deu enjoo, realmente, um muçulmano falando na televisão. A Itália, ela juntou a comunidade dos italianos sem teto, porque que tem italiano sem teto também, que não tem casa, não tem nada. Aí juntou esses italianos sem casa, juntou os imigrantes africanos e juntou os marroquinos, árabes, essa turma que está vindo refugiado, tudo muçulmano. Colocaram eles num lugar. E ali eles estão cultivando terra, estão construindo casa, estão fazendo tudo junto. Aí os muçulmanos reformaram até a igreja católica, né? Desses italianos. E aí o italiano lá todo feliz. Não, que a gente tem que juntar mesmo, que é um entendendo a cultura do outro, e um ajudando o outro, nós vamos crescendo. Aí vem o muçulmano, menino, o muçulmano falando na televisão. Não, vocês têm que receber mesmo, abrir as portas pra gente entrar, e falando com aquele sotaque, sabe, que a gente que tá aqui na Itália, a gente já vê o sotaque deles aqui. Oh, meu Deus, aquele cara tava com um negócio de grochê na cabeça, eu não sei, uma touquinha de grochê na cabeça e uma barba.
de um palmo, sabe? Aquela barba que cobria a cara dele, ele com uma roupa toda típica lá da terra dele, e falando, sabe? E ali eu olhava aquilo ali, eu falava, meu Deus, como meu coração ficou angustiado, porque você vê a mentira exposta e as pessoas achando que são bonzinhos. E aí o mundo tá falando isso, vamos superar, o pau tá quebrando. Aí eles falam que nós vamos superar e ao mesmo tempo para a gente abrir as portas para continuar trazendo eles. E paz e segurança. A Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Meus amados, eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, aconteceu o arrebatamento, terminou o arrebatamento, veio repentina destruição. Certa vez eu julguei essa pergunta. A gente às vezes interpreta a Bíblia quando fala, quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Tem muita gente que interpreta esse texto como se o mundo, naquele momento, quando eles vão dizer paz e segurança, esteja numa situação literal de paz e segurança, como se tudo resolvesse, tudo ficasse bem, e todo mundo então dissesse paz e segurança, porque estão vivendo um estado de paz e segurança. Mas você para pensar, o mundo está indo de mal a pior, não tem paz, está só piorando. A Bíblia fala, o que é santo que santifique-se ainda mais, e o que é sujo que se suje ainda mais. Então você não consegue ver aqui uma estrada de meio, um equilíbrio entre a sujeira e a limpeza. Você vê a divisão das águas, ok? Então, se o que está sujo vai sujar ainda mais, a maldade vai aumentar ainda mais e o amor vai se esfriar ainda mais. E nós vamos cada dia mais ficar parecido com o tempo do dilúvio. A Bíblia diz que o que marcou o dilúvio foi a maldade dos homens sobre a terra. A Bíblia fala que o que marcou a destruição de Sodoma e Gomorra foi o estado extremo da sodomia, da prostituição e etc. Então você vê o mundo caminhando cada dia pior. Você acha que esse mundo teria condição de se encontrar num cenário de paz e segurança agora? Mas você vê, em vez de estar no estado de paz e segurança, as pessoas clamarem e falarem em paz e segurança. O time do futebol preferido seu vai jogar amanhã. E todo mundo, então, vai ter a final desse campeonato de futebol amanhã. Aí você para e observa. O que se fala? Se fala do jogo. Amanhã tem um jogo decisivo. O meu time vai ganhar, o time do outro vai ganhar. O time que ganhar, ganhou a Copa América, por exemplo. Então não tem outro assunto a não ser aquele. Hoje o assunto que está na boca do mundo é paz e segurança. O assunto que todo mundo está clamando por ele é isso, porque todo mundo quer ter paz e segurança. Não tem segurança em lugar nenhum, não tem paz em lugar nenhum. Todo mundo tem medo. Teve uma irmãzinha nossa aqui da Itália contando que ela mora num prédio, acho que não sei se é de 3 ou 4 andares, não sei. Eu sei que no primeiro andar tem um órgão do governo que recebe os estrangeiros. Eles vão lá reclamar, pedir ajuda, não sei o que, não sei o que. E nos andares de cima moram as famílias, entre eles a família da irmã. Aí ela contando, falou, Ana, outro dia eu estava descendo, eu abri a porta da minha casa, do meu apartamento e estava descendo a escada. Acho que era do segundo para o terceiro andar, terceiro para o segundo andar, eu sei que ela estava dirigindo verso o primeiro andar. Eu sei que ela vira e fala assim, Ana, eu abro a porta, eu caminho um pouquinho, quando eu bato o olho, tinha um muçulmano, de costa para a parede, rezando, com um turbante na cabeça, um vestido no corpo, sei lá que roupa que tinha, uma barba horrorosa. E eu fiquei assustada, Ana, eu fiquei com tanto medo que eu não sabia o que eu fazia. Outro dia eu estava descendo a escada também, estava subindo 2 marroquinos. Os caras sabem que é no primeiro andar, que é o órgão do governo, o que eles estavam fazendo no segundo andar? Ah, não, acho que eles estavam vindo roubar, porque eles gostam de roubar. E aí falou com eles, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que estar no primeiro andar. Então, assim, nós queremos paz e segurança. Amados, a Bíblia fala que o tempo de vida de uma geração é de 70 anos. E o que passa disto é enfado e cansaço. Justo? Pensa em uma coisa seríssima comigo. O que é enfado e cansaço? É quando você começa a arrastar. Você não tem mais paciência, você não vê a hora que acaba. Você já não quer saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Você simplesmente toca o barco com a barriga. Você não aguenta mais. Está cansado, está enfadado, está gonfado, né? É como alguém que comeu e não digere.
E você não vê a hora de passar aquilo. Então é pesado levar a vida. Agora Israel, desde 1948, ela vai fazer 70 anos como nação. Então a fatia que iniciou a geração do brotar da figueira, ela fecha agora seus 70 anos. Vamos imaginar, Jesus fala lá em Mateus 24, que não passarão todas essas coisas sem que essa geração termine, né? A geração não vai passar, não vai terminar, não vai ter tempo da geração passar até que todas essas coisas aconteçam. Só que se você ler Mateus 24, ele está falando já da grande tribulação. E ele fala que garante que tudo isso vai acontecer ainda dentro da geração do brotar da figueira. Então muita gente acha que o anticristo, os 7 anos da grande tribulação, tudo tinha que acontecer até 2017 e 2018. Só que não acontece. Você vê que nem começou. Mas o que é uma geração? Uma geração, e todo mundo que nasce dentro dela faz parte da geração. É como se você tivesse um espaço de 70 anos para nascer dentro dele. E enquanto o último ser humano que nasceu dentro da geração do brotar da figueira não morrer, a geração não passa. O que eu quero dizer com isso? Alguém que nasceu no ano de 1978, hoje está com 70 anos. Imagina que essa pessoa falece. Então, ela morreu. E imagina que toda a sua família é a última pessoa de toda uma família, ok? Sobrou só essa pessoa. E ela morreu. Então a geração, a família dela acabou. Está dizimada da face da terra. Mas vamos imaginar alguém que nasceu na metade da brotada geração da figueira. É o meu caso, eu estou com 39 anos. Eu nasci aproximadamente na metade da geração do brotar da figueira. Meus amados, enquanto eu, Ana Paula, não falecer, eu como geração pessoal não acabo. Então, meus filhos nasceram ainda dentro da geração do brotar da figueira, quer dizer, dentro desses 70 anos. Então, eles fazem parte da geração do brotar da figueira. Não necessariamente tiveram que nascer no início dela, mas nasceram dentro do tempo que corresponde à geração, os 70 anos. Meu filho hoje mais velho, ele está com 10 anos. É uma criança. Alguém imagina, poxa, para morrer vai viver ainda uma vida inteira, né? Porque esse é o normal ainda na nossa cabeça. Então, ele tem que chegar a 70 anos para que ele acabe dentro da geração. Então, os seres humanos que nasceram dentro dos 70 anos do brotar da figueira têm que falecer todos. Agora, eu não sei qual é a data exata, mas agora fecha o 70º ano da geração do brotar da figueira, né, de Israel, tá? Significa, vamos dar um exemplo, vamos imaginar, porque eu não sei a data correta, vamos imaginar que a geração do brotar da figueira nasceu no dia 1 de janeiro de 1948, ok? Então você faz 70 anos, então você faz 1 de janeiro de 2018, contou 70 anos, ok? Se alguém nascer no dia 2 de janeiro de 2018, já não fará mais parte da geração do brotar da figueira, mas já está fazendo parte de uma nova geração. Jesus, ele fala que essa geração não vai ser exterminada, não vai ser extinta sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer que quem nasceu até o último dia dentro dos 70 anos da geração do brotar da figueira, ainda tem o seu tempo de vida existente na terra para que passe a geração totalmente, para que ela termine totalmente. Enquanto todos eles não morrerem, a geração ainda existe, as pessoas ainda estão vivas, elas ainda têm dito, eu nasci no ano dentro tal, dentro do tempo que a geração do brotar da figueira ainda estava vigente. Então presta atenção, a Bíblia fala que tudo que está ali na grande tribulação vai acontecer sem que passe, quer dizer, Jesus em palavras curtas quis dizer, não vai dar tempo da geração e todos os que nasceram dentro dos 70 anos da geração do brotar da figueira morrerem. Não vai dar tempo de acabar as pessoas que nasceram dentro desse tempo, morrerem todas, porque o fim vai vir muito antes disso. É a primeira base. Então, meus amados, o fim está próximo. E a Bíblia fala que o que passa disso é enfado e cansaço. Aqueles que nasceram no início da geração do brotar da figueira chegaram aos seus 70 anos.
Fechou 70 anos. Nós que nascemos na metade, mais ou menos, ainda não fechamos nossos 70 anos de vida. Somos ainda presentes como representantes de pessoas que nascemos dentro da geração do Brotar da Figueira. Mas o que está acontecendo com todos nós? A gente já começa a sentir enfado e cansaço. A gente, meus irmãos, eu falo de mim, de vários irmãos com os quais eu tenho conversado, todo mundo está reclamando. Ana, eu estou cansado, eu não aguento mais viver nesse mundo. Tá pesado demais, Ana. Tá triste demais, a gente vê muita coisa. Ana, a gente trabalha, faz sacrifício, chega no final do mês, a gente mal passa arrastando para pagar o que precisa e sai sem um tostão no bolso e ainda passa falta de certas coisas. Ana, a gente não consegue juntar dinheiro, a gente não consegue realizar nada. É enfado e cansaço, amado. O que a gente mais está escutando hoje na boca da noiva é que ela está cansada. Ela já não aguenta mais ver tanto pecado, ver tanta coisa errada, ver tanta injustiça, ver tanto sofrimento. Quer dizer, eu posso dizer que nós já estamos numa situação de entrar nesse quadro de enfado e cansaço. Pensa comigo. Eu sei que eu falei muita coisa aqui, meus irmãos, e eu vou parar para não fugir muito do assunto. Hoje meu foco aqui era mostrar a presença de Jesus como verbo de Deus na criação de todas as coisas. Mas o que é lindo em tudo isso é que esse que criou os céus e a terra e tudo que existe, ele veio ao mundo, ele encarnou, ele habitou entre nós, mas hoje ele continua falando conosco. A minha pergunta que eu deixo aqui para terminar esse vídeo é: você está ouvindo a voz do Senhor? Ouça a voz do Senhor enquanto é tempo. A porta está aberta, mas ela vai se fechar. Prepare a tua vida. Prepare você mesmo, porque grandes coisas o Senhor tem reservado para você. Amém? E assim, meus amados e queridos, eu quero deixar esse trabalho aqui hoje mais uma vez, tá? Agradeço os irmãos pela paciência, pela compreensão. E vou tocar meu barquinho aqui, tá quase dando 11 horas da manhã, vou começar a fazer algumas coisas aqui em casa, mas eu agradeço realmente a Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo uma palavra. Amém? Meus amados, um abraço e que o Senhor vos abençoe com graça, com conhecimento, com discernimento, com prudência, com perseverança, no santo, poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.